Hoje a gente saiu de novo da nossa clínica, a gente veio hoje na clínica Vanité, aqui em São José dos Campos, para poder conversar com a doutora Bruna Farina, que é uma especialista numa área completamente diferente do que a gente vem costumando abordar, que é a acupuntura, medicina chinesa e fitoterapia. Tudo bom, Bruna? Tudo jóia, Laura. Obrigada pela oportunidade, tô achando super divertido. Que legal, muito obrigada por conversar um pouquinho com a gente. Tem muita curiosidade das pessoas em entender outras oportunidades terapêuticas longe da alopatia, da medicina tradicional ocidental, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho das bases, como que é esse trabalho, a medicina chinesa, a acupuntura, como que você chegou, né, também até essa curiosidade, essa habilidade voltada para essas questões, né? Eu sempre tive essa curiosidade, achei muito interessante a parte mental psicológica. Até quase segui a sua área aí da psiquiatria, mas durante a faculdade um pouco me desanimou durante a medicina, porque chegava aquele paciente no hospital, a gente ia tratar com aquela medicação específica, melhor para aquilo e tal, e aí eu notava que o paciente voltava na semana seguinte com a mesma queixa, parece que a gente não estava tratando, ou então em algumas doenças tipo diabetes, hipertensão, você não cura, você trata, você dá aquela medicação de uso contínuo, mas a hora que você tira aquela medicação, a doença volta. Então parece que a gente estava só tapando um buraco, mas não tratando a raiz, da onde que aquilo estava vindo. Então a medicina chinesa, através da acupuntura, eu consegui começar a buscar a causa, a origem de onde estava começando tudo aquilo. Que para eles falam que primeiro você tem uma alteração energética, que a gente pode falar também que é emocional, e depois você vai ter uma alteração fisiológica ou até postural. Então, dando um exemplo de alguma alteração emocional, você está estressado, ansioso, você começa a tensionar mais o corpo, você muda a sua postura. E também você tem uma liberação de hormônios, cortisol, o hormônio do estresse, que vai gerar alguma alteração fisiológica no corpo. E você pode, através de um exame de sangue, notar algumas alterações já. A insulina altera por causa do cortisol, do estresse, ou na mulher você também pode ter um aumento do estrogênio. E aí, depois dessa alteração fisiológica e postural que você começa a ter alguma alteração já mais na doença, orgânica mesmo, que daí a gente consegue diagnosticar melhor. Tipo uma gastrite ou um mioma com aumento desse estrogênio. Mas antes disso, a nossa medicina, infelizmente, ela só não consegue só através do exame de sangue quando já aparece alguma coisa. A medicina chinesa consegue fazer esse diagnóstico já através dessa alteração energética e emocional. Então você já tem uma alteração lá atrás. Que a gente vê que se você mantiver esse padrão, você vai poder estar desenvolvendo uma doença. Então, nenhuma doença, nada aparece do nada. Sim. E eu estava escutando também uma conversa sua antes com a ginecologista que trabalha lá com vocês. Sim. Que ela até comentou que a endometriose não tem uma prevenção. Pra gente já tem. Porque Sim. A endometriose pode vir através de uma alteração emocional, estresse, irritabilidade e tal, que vai bloquear a circulação da energia, ou de fatores externos que a gente chama, dá um exemplo de friagem, que é como se bloqueasse aquele sangue ali no útero que começa a gerar a endometriose. Então, se a gente já consegue fazer esse diagnóstico dessa alteração energética antes, a gente consegue já começar a tratar e evitar que desenvolva a doença. Isso com várias patologias. Né? É bem interessante o trabalho que se faz muito hoje em relação às doenças crônicas, né? As dores, principalmente, né, relacionada com a acupuntura, né? Como que é esse trabalho? Como que você faz o processo diagnóstico, né, e tratamento dessas doenças? O diagnóstico é parecido com o nosso, através da anamnese, conversando com o paciente, levantando os dados, as queixas dele. E também uma coisa que os chineses desenvolveram muito é o diagnóstico através da língua e do pulso, da pulsologia. Então, através da língua, a gente já tem alterações também que ajudam no diagnóstico. E o pulso também, eles classificam o pulso em 28 tipos diferentes de pulso. Então, através do pulso, você consegue ver como é que está
o organismo da pessoa. A gente tem 3 posições de pulso e você vai vendo essas nuances, essas diferenças. Isso porque é muito interessante que na China, antigamente, quem tinha acesso aos médicos, o que antigamente ainda eram os xamãs, eram parecido com aqui no Brasil, com a população indígena que você está bem próximo e auxiliando eles, eram a família do imperador. Então, quando algum médico ia atender as mulheres, eles não podiam pedir para tirar a roupa, examinar nem nada. Então, eles só tinham acesso ao que estava visível, digamos. Então, que era a língua e o pulso você podia encostar, você não tinha que pedir para a pessoa tirar a roupa nem nada. Então, eles acabaram desenvolvendo muito diagnóstico através desses 2 caminhos. Da língua e do pulso. E eles tinham que ser bem precisos, porque se errasse e não conseguisse tratar, né, já perdeu a cabeça lá. Certo. Então é um dos caminhos que a gente utiliza também para fazer esse diagnóstico energético e auxiliar os pacientes. Nos casos de dores crônicas, todos essas patologias. Certo. E como que é feito o diagnóstico e o tratamento de dor crônica, por exemplo, através da acupuntura, que é uma área que a medicina alopática ainda está longe de conseguir, né, auxiliar os pacientes, né? Então, essa dor crônica, normalmente na medicina chinesa eles falam sempre que a energia para de circular causa dor. Igual quando você dá uma pancada, fica aquela região roxa, se você aperta ali, está dolorido. Então, se a energia por algum motivo não está conseguindo fluir pelos meridianos, ela estagnou, parou em alguma região, você começa a ter dor naquela região. E eles têm alguns fatores que causam mais isso, que eles chamam de fatores externos, que é o frio, umidade, calor e o vento. Tá? Então, o calor seria para a nossa medicina alopática, a inflamação, que fica vermelha, quente. Já o calor com a umidade, já a umidade é o inchaço, o edema. Então você junta 2 fatores aí. Ou o vento quando entra é aquela dor que caminha pelo corpo, igual o vento que vai circulando. Uma hora tá uma dor aqui, outra hora tá dor aqui, outra hora... Um exemplo da fibromialgia. E o vento com o frio é uma dor mais aguda, enfacada, apontada, aquela dor mais bem doída mesmo, normalmente fixa. Então, através desses elementos também, eles vão entender o que está obstruindo essa energia para voltar a fazer circular. Então, através da acupuntura, a gente vai pegar pontos no corpo que estão localizados nos meridianos, que são os canais por onde a energia circula, e para tirar essa obstrução para fazer a energia voltar a circular. E a gente usa também, a acupuntura seria só a colocação das agulhas, mas a medicina chinesa já engloba 4 pilares principais. Um deles, o mais conhecido, é a acupuntura, mas tem também a dietoterapia, que são o uso de alimentos para ajudar com esse equilíbrio. Dá um exemplo, a hortelã ele é fresco. Então, se você esfregar na pele, você sente aquele frescor, igual o mentol, o gelol que a gente usa. Já o gengibre, a natureza, a essência dele é quente. Então, se você esfrega, ele aquece. Então, você também vai usar, assim, na alimentação, isso, se a pessoa está com muita friagem no corpo, você vai orientar ela a comer alguma coisa que vai ajudar a aquecer internamente. Ou o inverso também é refrescar. Igual esse tempo que a gente estava tendo agora muito quente, muito calor, era ótimo comer a melancia, porque a melancia é fresca e vai ajudar a refrescar o corpo. E eles falam que aquela parte mais branca é a mais assim, que refresca mais, seria a jade ali da melancia, que é normalmente a parte que a gente joga fora, né? Exatamente. Então isso através da dietoterapia. E a gente tem também a fitoterapia, que já são ervas, fórmulas magistrais, fórmulas à base de ervas, para equilibrar cada uma dessas síndromes, desses desequilíbrios energéticos. E tem para tudo, porque antigamente eram só esse tipo de remédios que eles tinham na China. Então você tem para todas as patologias, ginecológicas, ortopédicas, psiquiátricas também. Então você encontra de todos os tipos.
E na nossa área de saúde mental, tem uma relação que você explicou que tem desde a base, né? Que na verdade são as alterações emocionais que desencadeiam as doenças, mas tem os próprios transtornos emocionais, né? Existem tratamentos também específicos nessa área? Também. Cada um você tem os 5 elementos e cada elemento é como se fosse um grupo de características. Então você tem a água, o fogo, o metal, a madeira e a terra. E você tem órgãos específicos dentro de cada um e também emoções. Então, digamos, a água está mais relacionada com medo, insegurança. A madeira, ela é mais com a raiva, com a irritabilidade. Então, você consegue ir vendo o desequilíbrio da pessoa, vendo que elemento tem que tratar ela para ajudar com essa parte do emocional. Tá? E ver também, você tem que acabar juntando tudo, vendo a fase da vida que a pessoa está passando e tal, e para equilibrar, para ajudar isso daí, porque essa alteração, como a gente estava falando, pode desencadear as doenças. Eu acredito que 70% das doenças vem de algum desequilíbrio aí já que começou no emocional e que normalmente a gente não dá bola, vai continuando. Que acho que o controle que a gente tem do nosso corpo, acho que, sei lá, 80% é emocional. Você não consegue, o seu cérebro racional, o cérebro direito que comanda o corpo, que você tem comando, é muito pouco, tipo abrir e fechar a mão, mais a parte motora, e o resto do corpo, batimento cardíaco, frequência cardíaca, liberação de enzimas, de ácido gástrico para fazer a digestão e tudo mais, você não tem controle. Quem acaba controlando isso é uma parte do nosso cérebro que a gente não tem controle. E quem acaba comandando ele, muita parte é o nosso emocional também. Por isso que a gente acaba tendo hoje em dia, que é mais reconhecido, essas doenças como gastrite nervosa, colite nervosa, que antigamente nem se falava tanto. Sim. E graças a Deus está vindo à tona muito essa saúde mental, essa busca de um equilíbrio do nosso emocional que vai refletir no corpo. E aí a acupuntura acaba ajudando bastante, porque a gente tem os pontos específicos nem são pontos específicos, mas os pontos que ajudam com a ansiedade, a equilibrar esses órgãos e tudo mais. As ervas também que acabam auxiliando nesse aspecto, os fitoterápicos, e também até alimentos. Como um exemplo, às vezes, que a gente fala, comer uma maçã à noite antes de dormir, a maçã ajuda a acalmar, a relaxar. Então ajuda com quem está com problema de sono, insônia. Então a gente vai equilibrando desta forma. Dessa forma, né? De uma maneira, parece que é muito mais harmônico, né? Tá relacionado mais à harmonia dos órgãos internos, vamos dizer, e da questão emocional junto, né? Porque você acaba fortalecendo através do emocional os seus órgãos também. Quando eles estão em equilíbrio, a energia vai estar fluindo naturalmente e tal, então vai estar tudo funcionando harmonicamente. E um dos pilares que eu acabei não falando também da medicina chinesa, além da acupuntura, da fitoterapia e da dietoterapia, é a meditação e práticas corporais. Então tem dentro da medicina chinesa o que eles chamam de Qigong. Qi é energia e Kung cultivar. Então são exercícios e meditações para ajudar a cultivar a nossa energia. Tudo baseado na medicina chinesa. Então tem exercícios específicos para cada órgão interno, para quando a gente está muito estressado, para liberar. E eles acabam usando sons de cura. Cada um dos nossos órgãos tem sons específicos que eles descobriram há muito tempo, não sei como, que gera uma vibração interna e essa vibração quebra aquela energia que está lá parada, estagnada. Quando você fica muito irritado, você fica às vezes dias pensando naquele negócio, você não consegue soltar, liberar aquilo. E essa energia que fica lá parada é que acaba gerando a doença. Então é importante todas as emoções, mas quando você se prende a elas, aí que gera a patologia. E isso vai gerando essas estagnações energéticas no corpo, e os sons, eles vibram e quebram. Então cada órgão tem um som específico. Certo. De novo, acho muito relacionado com a parte dos indígenas, que tem tanto as ervas, os alimentos, e acredito que também essa parte de som, de batuque, que acaba gerando uma
frequência vibratória, alguma coisa que libera isso daí. Sim, que são os cantos, né? Os rezos, né? Que tem uma relação com a volta à harmonia do corpo, né? E aí você vê essa conexão de novo dos xamãs indígenas, quer dizer, chineses lá de trás, com a cultura indígena, que eu acho maravilhoso o conhecimento que eles têm. E ainda os chineses muito baseados na natureza, em olhar o que está acontecendo na natureza e reflete isso dentro do nosso corpo. Tá muito conectado. Sim, sim. E o que você acha que é uma pessoa que tem, por exemplo, as alterações que são autoimunes, por exemplo, como que elas podem ser ajudadas através dessas práticas, né? Hoje em dia tem muitas doenças, eu acho, que estão mais em evidência, né? Você falou um pouco das colites inflamatórias, né? Mas tem o próprio diabetes, é uma doença autoimune, né? Que hoje é muito comum. A gente tem visto muitas pessoas com transtornos psicossomáticos, né? Assim, e alterações também que são dissociativas, que se confundem com muitas doenças clínicas, né? Como que elas podem ser ajudadas de uma maneira geral através dos conhecimentos da prática da medicina chinesa? As doenças autoimunes são, acho que é bem difícil o tratamento pela nossa medicina alopática, né? Mas eu acredito também que tem uma origem emocional. Então, tentar equilibrar esse organismo, essa imunidade do paciente que está ou muito exacerbada ou às vezes fraca demais. E é interessante que até na medicina chinesa eles têm ervas que eles chamam de adaptogênicas, que diminuem tanto o cortisol e trazem disposição também. E uma das ervas mais utilizadas para a imunidade é um cogumelo, que é muito antigo, muito utilizado já há muito tempo na China, que chama Ganoderma. Esse cogumelo ajuda a aumentar bastante a imunidade, mas ele também ajuda a equilibrar, ele traz um equilíbrio. Então, se uma pessoa está com rinite, crises alérgicas e tudo mais, ele não vai exacerbar isso, ele vai trazer para um equilíbrio. E se está com a imunidade muito baixa, tendo muitas doenças, alguma coisa, ele vai ajudar essa imunidade a aumentar para também chegar nesse equilíbrio. Então, a medicina chinesa sempre está buscando o equilíbrio. Com a acupuntura, você não consegue prejudicar o paciente. Você pode, às vezes, eles falam até, é como se você estivesse tentando entortar uma árvore. A hora que você para de fazer a acupuntura, ela volta. Então você não consegue prejudicar, mas você consegue trazer de volta para o equilíbrio, para o caminho certo que ela tem que seguir. Então nas doenças autoimunes também, ver o que está acontecendo, fazer o diagnóstico, ver que desequilíbrio energético está tendo, para através de acupuntura, se necessário uma fitoterapia, alguma coisa a mais, chegar nesse equilíbrio, para o organismo não se auto-atacar. Certo, tá certo. E como as pessoas podem te encontrar, né? E que acho que é importante a gente poder compartilhar, que a gente em São José eu não tinha muito conhecimento e muitas pessoas que fazem esse tipo de abordagem, né? Eu atendo em São Paulo, mas agora eu estou aqui em São José toda segunda-feira. Estou atendendo aqui na Clínica Vanité. E vocês podem me encontrar também no Instagram ou através do meu contato e tal. Muito obrigada, Bruna. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade.